Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o terceiro trimestre de 2022. O título desta série de lições é A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. O escritor desta série de lições é o pastor Douglas Batista. E chegamos hoje à lição de número 4, que tem por título Quando a criatura vale mais que o Criador. O texto áureo está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25, e nos diz: Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Já a verdade prática nos ensina a exaltação da criatura acima do Criador é a usurpação da glória divina pela mentira e vaidade humana. Para a leitura bíblica em classe, temos o texto da Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 25. Acompanhe a leitura, por favor. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Segundo o plano de aula da revista, esta lição tem 3 objetivos. Primeiro, identificar as consequências da irreligiosidade e culto à criatura. Segundo, compreender a origem histórica do humanismo e seus desdobramentos em nossa cultura. E, finalmente, terceiro, conhecer os tipos de autoidolatria e as orientações bíblicas para escapar desses males. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download está aqui, logo abaixo na descrição deste vídeo. Outro sim, ainda estamos mantendo, funcionando o nosso grupo ali no Telegram, onde disponibilizamos todos os materiais que acompanham o nosso ministério, que é basicamente as notas de aula e o link para acesso a este vídeo. Também os irmãos podem acessar ali no nosso canal do Telegram, cujo endereço também está aqui abaixo na descrição deste vídeo. Agora sim, vamos para o comentário. Queridos irmãos, nesta lição de número 4, nós vamos olhar com um pouco mais de cuidado sobre o tema do antropocentrismo, que significa colocar o homem no centro como a coisa mais importante a ser levada em consideração. É importante já nós também mencionarmos que o antropocentrismo se opõe ao que chamamos de teocentrismo. No teocentrismo nós consideramos Deus como sendo o centro de todas as coisas. Já no antropocentrismo, considera-se o homem como centro de todas as coisas. Nós veremos nesta lição quando é que houve justamente a mudança entre
o teocentrismo, que tinha Deus como centro de todas as coisas, para o antropocentrismo, onde o homem foi colocado no centro de todas as coisas. Então, nesta lição, nós teremos assim uma visão geral, uma visão bem superficial sobre este tema, até porque no tempo que temos disponível não seria possível adentrar e aprofundar-nos muito neste tema. E estamos tocando neste assunto logo aqui antes de iniciarmos a introdução, para que os irmãos sejam direcionados durante toda esta aula a pensar a partir deste ponto de vista. O homem quis roubar o lugar de Deus no centro de todas as coisas, e tudo aquilo que nós estaremos estudando nesta lição estará seguindo justamente esta linha de pensamento. E eu considero importante os irmãos já saberem disso, já terem isso em mente, porque isso vai facilitar em muito a sua ministração da aula. Agora sim, vamos para a introdução. A soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado da verdade de Deus. Meus queridos irmãos, já nessa primeira frase do comentarista, nós já vemos aqui uma ligação direta em relação ao antropocentrismo. Aqueles que seguem o antropocentrismo, eles têm como característica justamente essas duas coisas que o comentarista mencionou, a soberba e a insensatez. Por quê? Aqueles que consideram o homem como o centro de todas as coisas, que consideram o homem como sendo a coisa mais importante, a entidade mais importante nesta terra ou nesta vida, é no mínimo insensato, pois ele está desprezando ou, no mínimo, ignorando que existe um Deus no céu, um ser superior, um Criador, sendo assim muito mais importante do que cada um de nós que somos mera criaturas. Então, queridos, já vemos que quem segue essa questão do antropocentrismo, mesmo de uma forma, como é que eu posso dizer assim, mesmo numa forma ignorante, mesmo sem saber que está pautando a sua vida nessa teoria, nesse conceito, nesse princípio, essas pessoas são justamente soberbas e insensatas. E essa questão de se dar uma elevada consideração à pessoa humana realmente causa afastamento da pessoa de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. Queridos, como nós veremos na continuação da lição, em algum tempo atrás, surgiu um movimento que tinha por objetivo causar um grande impacto cultural, cujo objetivo primário foi tirar a igreja e Deus como centro de todas as coisas e colocar o ser humano ocupando este lugar. Foi justamente por conta deste movimento que o teocentrismo, ou seja, Deus no centro, foi substituído pelo antropocentrismo, que significa o homem como centro de todas as coisas. E aqui temos um ponto importante a ser levado em consideração. Desde a lição de número 1, temos falado das ações malignas de mudanças culturais para justamente remover da cultura mundana todos os resquícios, todos os tipos de paradigmas judaico-cristãos, ou seja, todas as referências à pessoa de Deus e aos costumes santos que estavam ali incutidos na cultura popular. Este movimento infernal está removendo ano após ano. Todos os paradigmas estão sendo quebrados. Porém, este movimento, que nós, conforme eu mencionei, nós estaremos estudando um pouquinho mais aprofundadamente na sequência da lição, quando este movimento surgiu, houve uma ruptura tremenda na cultura, ou seja, houve uma grande mudança cultural iniciada ali nos países da Europa, que tinha por objetivo, como já citamos, retirar Deus, retirar a igreja do centro da vida do homem, para colocar o homem como sendo a coisa mais importante. Então percebam o quão forte pode ser um movimento que busca mudanças culturais. E essa foi uma arma usada pelo nosso inimigo para afastar cada vez mais para longe de Deus toda a humanidade. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne
colocaram a raça humana em inimizade contra Deus. Na realidade, meus irmãos, quando olhamos para as páginas das Sagradas Escrituras, o problema gerado na vida do homem começou ali no Éden, com a queda do primeiro casal. A partir daquele momento, o homem já contraiu, o primeiro casal, ou a humanidade já contraiu uma dívida gigantesca diante do Deus Todo-Poderoso, porque o primeiro casal permitiu que entrasse o pecado nas suas vidas. Ou seja, a partir daquele momento já iniciou-se o período de separação entre o homem e Deus. Tanto que o primeiro casal foi expulso ali do Jardim do Éden, representando claramente que eles não estavam mais na presença de Deus como acontecia antes do evento do pecado. Então, essa inimizade, esta separação entre o homem e Deus começou ali no Jardim do Éden. Porém, as coisas têm se potencializado, como nós vimos na lição passada. Cada vez mais o homem tem se envolvido em pecados, em situações de desobediência, em situações de idolatria, e isso tem afastado cada vez mais a humanidade da presença do Deus Todo-Poderoso. Então, não se iniciou essa separação ou esse processo de separação ali durante aquele movimento alguns séculos atrás. Essa questão da inimizade contra Deus começou lá no Jardim do Éden. E Cristo Jesus, quando veio a esta terra, ele veio com a missão de reconciliar este homem que é inimigo de Deus com o Pai amoroso, com o Deus Todo-Poderoso. Tanto que Paulo menciona que nós fomos colocados como embaixadores, como responsáveis por anunciar a todo mundo que Deus está disposto a perdoar os pecados de todas as pessoas, desde que essas pessoas aceitem a Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Então percebam que, conforme mencionamos, a inimizade começou lá atrás no Éden, mas tem se perpetuado até os dias de hoje. E todas as pessoas que estão afastadas de Deus estão dominadas pelos desejos da carne. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Ou seja, o que acontece quando Deus deixa de ser o centro de todas as coisas. A palavra-chave para esta lição é antropocentrismo. Chegamos agora ao tópico 1, o desprezo à verdade. Subtópico 1, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é a tradução do grego azebeia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Meus irmãos, o termo irreligiosidade significa que não tem religião ou se opõe a ela. E já segundo o dicionário online de português, o termo irreligioso é sinônimo, ou seja, significa a mesma coisa do que ateu, do que ímpio e também do que cético. E isso nos mostra então claramente que a palavra ímpio está ligada àquelas pessoas que não se submetem às ordens de Deus e muitas vezes até negando a existência do Todo-Poderoso. Daí então que vem a palavra ateu, daí então é que vem a palavra ímpio, que nós encontramos muitas e muitas vezes na Bíblia Sagrada, e também de onde vem a palavra impiedade, onde age-se, vamos dizer assim, tem-se atitudes que são contrárias àquilo que Deus apregoa na sua palavra. Já o vocábulo injustiça, que vem do grego adikia, ele significa sem retidão. A palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus e nem com o próximo. Acredito, queridos irmãos, que tenha ficado clara a posição que o comentarista assumiu aqui com estas frases, mas é importante nós mencionarmos que quando falamos, quando nos referimos a atos de justiça, a atos justos, precisamos ter um referencial para nos basearmos. E todos nós, como cristãos, como servos de Deus, sabemos
que, conforme já repetimos milhares de vezes, a Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. O que significa isso? Significa que é dentro da palavra de Deus que nós vamos encontrar os nossos referenciais. O que está na palavra de Deus, os ensinos, os mandamentos, as ordenanças e principalmente o exemplo de vida de Cristo Jesus são para nós as referências daquilo que é justo, daquilo que é reto, daquilo que é direito e daquilo que é verdadeiro. Então, nós que temos o conhecimento da palavra de Deus, é que temos a condição de entender quando um ato é justo ou injusto. Mas as pessoas que estão lá fora, que não têm conhecimento da palavra de Deus, que estão vivendo na cultura hoje, sem nenhum tipo de referência daquilo que Deus fala na sua palavra, e conforme veremos mais adiante, numa cultura líquida, onde não há onde eles acreditam que não haja mais nenhuma verdade absoluta, essas pessoas não têm noção do que é certo e do que é errado. Essas pessoas não têm noção do que é ser justo e do que é ser injusto. Por quê? Porque eles não têm mais referência daquilo que é correto se praticar. Não estou querendo com isso, meus irmãos, eximir ninguém da sua culpa, porque a Bíblia menciona que todos nós teremos que dar conta de nós mesmos diante de Deus. E a ignorância não será uma desculpa perante o Criador, porque a Bíblia menciona que a própria natureza vai testificar contra todas as pessoas que quiserem se justificar que não tinham o conhecimento de Deus. Até a leitura bíblica em classe que nós lemos, ali, se não me engano, na carta de Paulo aos Romanos, fala claramente que as coisas criadas apontam para a existência de um ser superior, de um Deus todo-poderoso. Então essas pessoas que vivem hoje na cultura, que vivem hoje na ignorância em relação à palavra de Deus, essas pessoas não terão desculpas diante do Todo-Poderoso, pois a natureza vai testificar contra elas. Então, voltando ao pensamento inicial, as pessoas, quando não conhecem a Deus, elas vivem naturalmente cometendo graves injustiças, ou seja, graves ações que, diante da palavra de Deus, que é o referencial puro, é a verdade absoluta, as ações dessas pessoas estão completamente ao contrário daquilo que a Bíblia ensina e daquilo que a Bíblia determina como sendo uma conduta correta. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade não regenerada. Sua idolatria, o culto à criatura, a perversidade e a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Meus irmãos, aqui o comentarista citou uma lista até bastante considerável de algumas práticas daqueles que não conhecem a Cristo, mas ele fechou aqui a sua lista, apontando para uma situação onde ele diz que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina. Conforme nós tratamos na lição passada, nós sabemos que nós não podemos generalizar essa questão. É verdade que existe uma parcela da população, que eu acredito que não seja uma parcela tão grande, composta de pessoas que conheceram a palavra de Deus, conheceram os mandamentos, até tiveram um relacionamento com o Todo-Poderoso, porém essas pessoas não permaneceram servindo a Deus, preferiram ir para o mundo, preferiram se afastar de Deus e viver de acordo com a vontade da carne. Porém, conforme eu mencionei, essas pessoas não são, no meu entendimento, por aquilo que nós estamos vendo, elas não representam uma grande parcela da população, e sim uma parcela mais minoritária, uma parcela menor da população. Pois a grande maioria da população é composta por pessoas que não ouviram ou não compreenderam a verdade do Evangelho de Cristo. E essas pessoas que não compreenderam
ou não ouviram o Evangelho, ou não lhes foi explicado corretamente o Evangelho, essas pessoas ainda vivem na escuridão espiritual. Essas pessoas ainda vivem na cegueira imposta por Satanás, o inimigo das nossas almas, e elas estão vivendo em pecado, e elas estão influenciadas pela cultura mundana, mas elas estão no estado de ignorância. Elas não estão se rebelando deliberadamente contra os mandamentos de Deus, até porque elas não os conhecem, elas não têm conhecimento, elas não têm entendimento a respeito destes mandamentos. Conforme mencionei, é verdade que uma parcela da população, uma parcela menor da população, está no pecado porque realmente se rebelou contra Deus. Mas a grande maioria das pessoas está vivendo uma vida de pecado porque não conhece ou não ouviu ou não entendeu o evangelho da salvação. E aí, meus irmãos, nós vemos a grande responsabilidade da igreja, que não basta apenas nós pregarmos o evangelho no sentido de atacar a vida das pessoas. Nós precisamos explicar, nós precisamos tornar o evangelho claro para essas pessoas, para que elas possam entendê-lo e auxiliados pela unção, auxiliados pela ação do Espírito Santo no seu coração, elas possam vir a se arrepender dos seus pecados e aceitar a Cristo como seu Salvador. Então, no meu entendimento, nós não podemos generalizar como acabou acontecendo nessa frase do comentarista. Por quê? Porque nós temos pelo menos essas duas classes de pessoas na humanidade. Aqueles que estão claramente se rebelando contra a direção de Deus, e uma grande parte, uma grande maioria que está ali caminhando a passos largos para o inferno, tão somente por ignorância e também por não conseguir ainda ter compreendido a verdade salvadora do Evangelho de Cristo. Essa investida contra o temor a Deus e a relativização do pecado aprisiona e cauteriza a consciência humana. Tais ações provêm da recusa do homem em glorificar o Criador. Aqui, meus irmãos, mais uma vez, acredito eu que nós não podemos generalizar. Todos aqueles que têm um pouco de esclarecimento a respeito da palavra de Deus têm percebido as mudanças culturais que têm ocorrido durante as últimas décadas, justamente com o objetivo de afastar as pessoas para cada vez mais longe de Deus e torná-las cada vez mais escravizadas por aqueles valores, ou a falta de valores, né? É o que é mais claro aqui, a falta de valores que a cultura mundana apregoa na atualidade. E é muito mais fácil para o ser humano, por conta da sua natureza caída, enredar pelo caminho do pecado. Por quê? Porque esse caminho, como diz a própria palavra de Deus, é uma porta muito larga. A pessoa está completamente livre para fazer tudo aquilo que o seu coração maligno desejar. Então é muito mais fácil. Mas temos que entender também que, ou lembrar aos irmãos que não são todas as pessoas que estão em rebeldia deliberada, ou seja, em rebeldia proposital contra o Todo-Poderoso. A grande parte dessas pessoas estão vivendo ainda na ignorância e na cegueira espiritual. Subtópico 2, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus, por meio da natureza, faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem de seu eterno poder. Meus irmãos, já tratamos desse tema na lição passada e acabamos de mencionar a isso. Deus tem a natureza que testifica da existência do Criador, que testifica da existência de um ser todo-poderoso que, além de ter criado tudo, ainda sustenta esta natureza funcionando perfeitamente, como temos visto durante toda a nossa vida. Mas é importante nós levarmos em consideração a seguinte questão. A natureza não foi deixada por Deus, ou seja, esse testemunho da natureza não é
para que nós, como igreja, nos acomodemos e pensemos, Deus está pregando o evangelho através da natureza, Deus está se revelando, está revelando a sua presença, a sua pessoa através da natureza, eu não preciso pregar mais. Não, queridos irmãos. O que Deus se revela, ou a revelação de Deus através da natureza, é justamente para tornar todos aqueles que, no dia do juízo, quiserem usar da desculpa da ignorância sobre a existência de Deus, que essas pessoas não tenham como se justificar perante o Senhor. Por quê? Porque a natureza vai testificar que estava ali todo o tempo anunciando a presença de um Deus Todo-Poderoso. Então, a função da pregação da natureza é tão somente revelar a existência de um Deus Todo-Poderoso. Porém, cabe à igreja revelar, anunciar, pregar e ensinar o convite que Deus está fazendo através de Cristo Jesus para a reconciliação de toda a humanidade. Então percebam que a tarefa de evangelização precisa ser desempenhada pela igreja, não é função da natureza. A natureza está ali apenas, ou principalmente, para que ninguém esteja diante de Deus inexcusável, ou seja, para que ninguém possa chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu não sabia da sua existência, eu nunca ouvi falar a respeito da sua pessoa. A natureza, Deus vai se utilizar da natureza para dizer: não, aleluia, a minha presença, aleluia, estava claramente demonstrada através da natureza. A minha existência estava claramente demonstrada através do que se encontra na natureza. A beleza, o mecanismo, como funcionam harmonicamente todas as coisas. Então, queridos, é justamente para isso que a natureza vai ser usada no dia do juízo. Mas a igreja cabe a responsabilidade de anunciar a oportunidade da salvação para essas pessoas que estão caminhando a passos largos para a condenação. Deus, através de Cristo Jesus, colocou sobre os ombros da igreja a responsabilidade da evangelização. Não obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus nem lhe rende graças. Queridos irmãos, essa afirmação do comentarista, ela vem justamente corroborar ou confirmar aquilo que Paulo já havia falado há bastante tempo. O apóstolo dos gentios já havia nos exortado ou nos instruído de que o povo, a humanidade sem Cristo está cega. Vamos ler o que está ali na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Vamos ler na Almeida Revista e Corrigida. Nos quais o deste século, ou seja, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então percebam a atuação do nosso inimigo. Ele cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não creiam no evangelho, e que quando fazemos um desdobramento deste conceito, certamente ele também cegou as pessoas, cegou os incrédulos em relação à revelação de Deus através da natureza. Aqui, meus irmãos, eu estou fazendo uma ampliação daquilo que Paulo falou. Não tem nada de heresia numa questão dessa. Porque se o nosso inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não consigam compreender de forma natural o evangelho de Cristo, quanto mais as revelações que a natureza traz da pessoa e da existência do Deus Todo-Poderoso. Então vemos que é perfeitamente compreensível essa questão. Se Satanás consegue cegar as pessoas em relação ao entendimento natural do evangelho, certamente ele atua também, ou ele também estende esta cegueira espiritual no sentido das pessoas não poderem perceber a existência de Deus, ou não poderem entender ou discernir aquilo que a própria natureza está dizendo para eles. E essa questão da cegueira nos transporta a uma outra situação ainda mais importante.
Não apenas a igreja precisa pregar o evangelho, mas a igreja precisa fazê-lo debaixo da unção e debaixo do poder do Espírito Santo. Porque se nós tentarmos pregar o evangelho de uma forma natural, sem a ajuda do Espírito Santo, sem a operação do poder de Deus, a penetração deste evangelho no coração das pessoas pode ser dificultada justamente por conta da incredulidade ou da cegueira espiritual implantada por Satanás na vida dessas pessoas. Para que essas pessoas realmente possam, como é que eu posso dizer, possam experimentar nas suas vidas o poder transformador do Evangelho, o poder transformador através da ação do Espírito Santo, a igreja precisa pregar, evangelizar, estando debaixo do poder de Deus, estando debaixo ali da unção do Espírito Santo e recebendo com isso armas espirituais para destruir as resistências infernais, as resistências do reino do mal contra a penetração do evangelho da salvação. Por isso que o Senhor Jesus Cristo disse para os discípulos, para que eles não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E nós vemos ali em Atos 1:8, quando o poder de Deus caiu sobre os discípulos através ali do batismo no Espírito Santo. A partir de então, a pregação dos apóstolos ali teve assim uma alteração, uma mudança tremenda, porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles estavam pregando debaixo da unção do Espírito Santo. E quando a igreja age desta forma, não há fortaleza do inferno que possa resistir à pregação do Evangelho e à ação do Espírito Santo. Então, queridos irmãos, aproveitando este gancho da lição em relação a essa questão da cegueira espiritual, é muito importante que nós entendamos essa questão. É de suma importância que a igreja pregue o Evangelho, sim, mas que pregue o Evangelho debaixo da unção do Espírito Santo, para que as fortalezas do inferno sejam destruídas pelo poder de Deus. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Aqui, meus irmãos, nós vemos a ação do antropocentrismo na vida daqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não conhecem a Deus. Como o homem está no centro, ou foi colocado no centro de todas as coisas, a vida humana passa a ser idolatrada, ou seja, colocada até, como o comentarista mencionou, como sendo comparada até como um ser divino. Mas na realidade, pelo que vemos na palavra de Deus, essa ação nada mais é do que tolice, insensatez. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade tornam-se inúteis. Aqui, meus irmãos, o comentarista já menciona alguns pontos que nós estaremos vendo mais para frente, mas é importante nós reforçarmos ou introduzirmos agora. Quando o comentarista menciona o termo auto-idolatria, ele está se referindo a quando alguém é adepto ao antropocentrismo, ou seja, ao homem como centro de todas as coisas, ao homem como sendo a entidade mais importante de todas as coisas. Isso leva estas pessoas a um outro pecado chamado autoidolatria, que significa o quê? A pessoa valoriza-se mais do que todas as outras coisas. A pessoa idolatra a si mesmo, a pessoa idolatra os seus atributos, a pessoa idolatra a sua aparência, enfim, a pessoa move para si ou puxa para si a mais alta importância em relação a todas as outras coisas. Então é nisso que se configura então a autoidolatria. E para completar, uma pessoa que se comporta desta forma, ou que tem essa característica de ser um autoidólatra, é uma pessoa completamente insensata. Porque além de ser cega, de ser cega no sentido espiritual, além de não conseguir enxergar as verdades espirituais, esta pessoa está totalmente influenciada
por esse sentimento de supervalorização do eu, que se opõe drasticamente àquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. A Bíblia Sagrada é muito clara quando diz que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, até sobre o nosso próprio amor. O nosso próprio amor próprio fica meio estranho, mas até mais do que o nosso amor próprio. E aqui eu gostaria de comentar com os irmãos alguma coisa bastante interessante que muitas pessoas não compreendem. Quando Cristo disse ali, nos evangelhos, se alguém não tomar a sua cruz e não vier após mim, essa pessoa não é digna de mim. O que significa tomar a sua cruz? A Bíblia é clara quando diz, meus irmãos, que Cristo veio nesta terra com a sentença de morte decretada. Cristo veio para esta terra, ou encarnou, exerceu, nasceu, cresceu, exerceu seu ministério com o objetivo, já com a sua sentença de morte já decretada. Cristo sabia que ele precisaria morrer. Cristo sabia que ele precisaria se entregar para poder salvar a humanidade. Ou seja, isso mostra que ele considerou a missão que Deus lhe dera. Que missão foi essa? Justamente se entregar para morrer no lugar da humanidade. Cristo considerou a obediência ao mandamento de Deus mais importante do que a sua própria vida. Ele resolveu entregar a sua vida para obedecer aquilo que Deus havia ordenado. Tanto que ali no Getsêmani ele estava em aflição. Por quê? Porque ali se manifestou a aflição da parte humana de Cristo, mas ele mesmo passando por aquela aflição, ele fez aquelas orações dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. Se houver uma outra solução para este problema, por favor, Senhor, não permita que eu, por favor, Pai, não permita que eu passe por isso. No entanto, seja feita a tua vontade, não a minha. Cristo estava em aflição, mas nem naquele momento ele decidiu fazer ou decidiu desobedecer a ordem de Deus. Então, queridos irmãos, Cristo, quando veio para a terra, já estava com a sua sentença de morte decretada. E quando ele diz, se alguém não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz e não vier após mim, não é digno de mim. O que significa? Significa que a nossa relação com Deus, a nossa obediência a Deus, o nosso amor a Deus precisa ser mais importante do que até a nossa própria vida. Ou seja, se nós precisarmos entregar a nossa vida no intuito de servir em obediência ao mandamento de Deus, nós teremos que abrir, aleluia, nós teremos que abrir mão das nossas vidas. Então vejam, este é o conceito bíblico. Se não toma a sua cruz e não vem após mim, não é digno de mim. Ou seja, se eu e você não abrirmos mão da nossa própria vida física em prol de obedecer, de agradar, de atender ao Deus Todo-Poderoso, nós não somos dignos dele. Então vejam que o Evangelho prega, o que o Evangelho apregoa é uma entrega total e uma dedicação total a Deus, colocando o Senhor, o nosso Deus, a Trindade, como sendo o centro de todas as coisas. O que é completamente contrário ao antropocentrismo. Quando o homem é colocado no centro de todas as coisas, ele não quer se submeter ao mandato de Deus. Por quê? Porque ele se considera muito mais importante do que o Criador. É justamente daí que vem o título desta lição. O antropocentrismo quer colocar o homem no lugar de Deus, no sentido do homem ser considerado até mais importante do que o seu Criador. Então percebam, meus irmãos, quem abraça essas teorias, ele é nada mais, nada menos do que um insensato. E conforme o comentarista mencionou aqui, ele não tem condição de discernir, de entender, de enxergar a verdade, e todos os seus pensamentos, quando comparados àquilo que a palavra de Deus nos ensina, são inúteis. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral. Aqui, meus irmãos, o comentarista está mencionando
a respeito das ideologias que saem, né, do coração de alguém que tem o homem como centro de todas as coisas. Tudo que sai do coração e da mente de um homem dominado pela autoidolatria nada mais é do que doutrinas ou ideologias mentirosas a serviço do inimigo das nossas almas. Conforme já vimos e mencionamos nesta lição, o homem que não conhece a Deus não consegue enxergar as verdades divinas. Subtópico 3, o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo. Aqui, meus irmãos, consideramos, como já mencionamos há pouco, a respeito daquela pequena parcela da humanidade que está rejeitando a Deus e a lei de Deus de uma forma consciente, não por ignorância, mas de uma forma consciente. E essas pessoas, conforme citamos na lição passada, foram completamente abandonadas por Deus, porque elas rejeitaram a Deus de forma consciente. Ou seja, o Espírito Santo não atua mais sobre a vida dessas pessoas no sentido de atiçar-lhe a consciência. Porque os irmãos sabem que a consciência do homem é uma arma usada por Deus para tentar vamos dizer assim, alertar o homem a respeito da sua conduta. Porém, essas pessoas que foram abandonadas por Deus, Deus não mais atua na sua consciência e elas têm uma liberdade de fazer o que quiser sem que nada da sua consciência as acuse. Isso é uma situação muito triste, queridos irmãos, porque sem este freio da consciência, o ser humano pode praticar as piores ações inimagináveis no meio da humanidade. Aqui o texto bíblico ratifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça dos homens. Já citamos também isso, meus irmãos, quando se iniciou a inimizade entre o Deus e os homens lá no Éden. A Bíblia nos dá a entender que também houve um processo, o início de um processo de geração de ira no coração de Deus por conta do pecado cometido pela humanidade. E existe um conceito que nós encontramos pelas páginas das Escrituras, é que vamos dizer assim, esta ira de Deus ela vai aumentando por causa da prática humana de pecar, de impiedade, de violência, de impiedade de todos os sentidos, né? de práticas imorais, enfim, de todos os sentidos. Essa ira de Deus vai aumentando até um certo ponto em que Deus decreta vamos dizer assim, Deus age de forma a cobrar daquele povo. Aconteceu isso, por exemplo, no dilúvio. Aconteceu isso, por exemplo, ali na terra de Canaã. Os irmãos, quando pegam ali o Antigo Testamento, vocês poderão perceber que Deus havia feito a promessa a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes daria a terra de Canaã. Só que Deus não lhes daria naquele momento. Mas Deus esperaria até que a medida de pecado ali dos cananeus atingissem ali o seu limite. Ou seja, os cananeus pecavam e a ira de Deus foi aumentando. Quando chegou ali no topo, vamos dizer assim, no limite da ira de Deus, no limite ali da impiedade daquele povo, ou daquilo que eles haviam praticado, Deus liberou Israel para possuir Canaã e para destruir aquele povo, justamente como recompensa por suas ações. E é exatamente isso que nós vamos ver no Apocalipse. O Apocalipse vai acontecer, não o Apocalipse vai acontecer, mas aquilo que está registrado no Apocalipse, onde nós veremos ali as taças da ira de Deus, são justamente os pecados que vão sendo acumulados e vai chegar um momento que tudo aquilo que o homem fez, a humanidade fez, vai ser retribuída através da manifestação da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, pelo que vemos na palavra de Deus, todos aqueles que não aceitaram a Cristo Jesus como seu Salvador, a ira de Deus repousa sobre eles. Quer sejam desobedientes, quer sejam pessoas que estão se rebelando contra Deus,
quer sejam pessoas que estão na rebeldia ou na desobediência, na ignorância, aqueles que não servem a Deus na ignorância. Não importa se a pessoa é rebelde ou se a pessoa é ignorante, todos aqueles que não servem a Cristo estão debaixo da ira do Deus Todo-Poderoso. A corrupção moral do ser humano deriva de sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Mais uma vez, irmãos, no meu entendimento, não podemos generalizar. É verdade que alguns estão vivendo em estado de rebeldia consciente, porém uma grande maioria está vivendo numa ignorância espiritual. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente. Queridos, quando as pessoas estão em estado de cegueira espiritual e influenciadas pela cultura mundana, tudo é possível de acontecer. Em estado de cegueira espiritual, o inimigo tem toda a condição de conduzir a humanidade para onde quer que ele deseje. E conforme o comentarista mencionou, é natural no meio daqueles que não conhecem a Deus ou estão rebelados contra Deus, levantar-se pessoas, líderes, ídolos, que são considerados muito mais importantes do que a própria pessoa do Criador. Mas isso nada mais é do que cegueira espiritual e todas essas ações serão julgadas pelo Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, chegamos agora ao tópico 2, a revolução do pensamento humano. Queridos, esse tópico 2 vai tratar, ou para que esse tópico 2 seja ministrado, nós dependemos de buscar material na história. Nós dependemos de buscar material em outros lugares que não a Bíblia Sagrada, porque este tópico ele tem, vamos dizer assim, um enfoque histórico, ou seja, não encontramos nada do que está, ou nada é muito forte dizer, mas este tópico 2 está baseado quase que totalmente em fatos históricos. Então é bastante complicado para nós trazermos assim um material bastante aprofundado sobre este tema. Mas a nossa sugestão é que os irmãos procurem estudar aí pela internet, tem alguns sites que são bastante interessantes para isso, os irmãos procurem no Google a respeito dessas palavras-chave e os irmãos terão um pouco mais de conhecimento. Ou melhor, poderão buscar um pouco mais de conhecimento sobre este tema, que eu já quero adiantar para os irmãos, é um tema muito vasto, muito amplo. Mas peçam graça ao Espírito Santo que vocês conseguirão montar e ministrar uma aula de excelência. Subtópico 1, renascentismo. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos XIV e XVI. A característica deste movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Aqui, meus irmãos, este renascentismo, ou quando nós procuramos na literatura, ele também é considerado como renascimento, este período ou este movimento intelectual foi justamente o movimento que nós comentamos lá na introdução, que mudou o teocentrismo, né, que era Deus no centro, defendido pela igreja, e colocou no lugar o antropocentrismo, ou seja, o homem no centro de todas as coisas. Mas esse movimento, ele não foi, o objetivo principal, o único objetivo dele não foi, o objetivo dele não foi unicamente mudar de teocentrismo para antropocentrismo. Ele teve outros desdobramentos também, causando, por exemplo, como o comentarista mencionou aqui, que uma característica foi o seu profundo racionalismo. Ou seja, este movimento ele tentou afastar a humanidade ou implementar na cultura mundana um afastamento da fé nas coisas de Deus e passou a crer mais naquilo que o homem pensava. Por isso que o comentarista menciona aqui que a característica desse movimento foi o profundo racionalismo, ou seja, tudo precisava ser explicado.
A fé, a crença no Deus Todo-Poderoso, a crença no poder de Deus foi deixada totalmente de lado e a partir daquele momento eles só acreditavam naquilo que eles poderiam comprovar cientificamente ou racionalmente. Percebo então a estratégia de Satanás para enfraquecer a fé da humanidade e fortalecer o que? A confiança no eu, a confiança na razão humana. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente, como acabamos de mencionar. Eles tiraram, um dos objetivos dele era tirar ou deixar ou arrancar a fé, a crença do povo nas coisas de Deus e fazer com que o povo passasse a acreditar apenas naquilo que pudesse ser comprovado, ou seja, a falsamente chamada ciência precisaria ser aplicada em todas as coisas e a fé deveria ser abandonada, como realmente aconteceu naquele período. Durante este período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, a visão teocêntrica, ou seja, Deus no centro, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se tornava a única medida de todas as coisas. Conforme já mencionamos, durante este movimento, eles tiraram, um dos objetivos era tirar Deus e a igreja como centro de todas as coisas, centro da vida, centro de adoração e colocar o homem para ocupar este lugar central na vida da humanidade. Este, então, foi um dos objetivos deste movimento. No lugar de ver o mundo a partir das lentes do Criador, ou seja, a partir da palavra de Deus, porque as lentes do Criador, elas são explicadas, elas são apresentadas a nós através da palavra de Deus. Então, no lugar de se ver o mundo a partir das lentes do Criador, ou seja, a partir da palavra de Deus, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura, ou seja, do raciocínio humano. Assim surgiram os primeiros efeitos do processo de secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Aqui, então, meus irmãos, é onde o comentarista menciona e afirma que houve um dos primeiros e mais fortes movimentos de mudança cultural, onde se tirou aqui, como o comentarista menciona, o que significa secularização da cultura? Significa retirar aquilo que é espiritual, aquilo que está relacionado a Deus, e conforme mencionamos e repetimos inúmeras vezes, os paradigmas judaico-cristãos existentes na cultura, e implementar a secularização, ou seja, implementar aquilo que é natural, aquilo que é humano, aquilo que é terreno. E conforme mencionamos, o que é humano? O que foi implementado? O racionalismo. Eu só acredito naquilo que eu posso provar. E o ceticismo como eu posso dizer, é uma descrença na existência do Deus Todo-Poderoso, ou no mínimo vamos dizer assim, uma insubordinação aos mandamentos de Deus. Nesse sentido, a revolução científica e literária que se deu a partir do Renascimento contribuiu para o surgimento do humanismo. Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que as mudanças culturais no passado, elas não aconteciam até porque não tinham redes sociais. Hoje, as maiores ferramentas de mudanças culturais são basicamente as redes sociais e também os filmes e a música. Naquela época, no início ali da Idade Moderna, no fim da Idade Média, quais eram as ferramentas de mudanças culturais? No caso ali, era a ciência e a literatura. E foram justamente nessas duas áreas que Satanás, usando aquele movimento ali do Renascimento ou do renascentismo, usou para causar este profundo impacto na cultura, nesta secularização da cultura, e que está se desdobrando até os dias de hoje. Então, para executar essa mudança cultural, o movimento se utilizou do quê? Da ciência
e também da literatura, da arte literária, dos livros, para influenciar ou para conseguir realmente levar a cabo, né, realizar ou concluir não, porque ainda não está concluído, mas para conseguir promover esta profunda mudança cultural ocorrida a partir daquele movimento ali na Idade Média. Desculpa, no início da Idade Moderna. Subtópico 2, humanismo. A Itália foi o principal centro humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral dependem do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o criador. Percebam como que foi a sistemática. Quando surgiu o movimento renascentista, eles buscavam tirar Deus como centro de todas as coisas e colocar o homem como centro de todas as coisas. E ali, uma vez que eles conseguiram, né, causar este impacto na cultura e colocar o homem como centro de todas as coisas, surgiu um outro movimento, ou seja, foi em decorrência do homem de estar no centro de todas as coisas, acabou evoluindo, entre aspas, para um movimento chamado humanismo, que, como o comentarista menciona, afirma aqui, onde ao homem coube a responsabilidade de determinar quais eram os valores morais e também os valores éticos, ou seja, ética e moral passou a ser totalmente dependente do homem determinar tudo isso. Significa o quê? Deixaram a palavra de Deus de lado, deixaram o Deus Todo-Poderoso de lado, colocaram o homem como centro de todas as coisas e, pior de tudo, colocaram no homem a responsabilidade de determinar aquilo que era ética e aquilo que era moral para a humanidade. Qual foi o resultado? A completa degradação de todas as coisas. E por que eu digo isso? Porque já mencionamos, já afirmamos isso nesta lição. Somente a Bíblia que contém os valores, vamos dizer assim, a verdade absoluta, que contém os valores defendidos pelo reino de Deus. Qualquer outro valor que não coincida com os valores externados pela Bíblia Sagrada, são valores que não deveriam ser considerados pelos seres humanos. Imagina o que acontecia, o que passou a acontecer quando os homens eram responsabilizados por declarar o que seria ética e o que seria moral. Nós vemos hoje o que está acontecendo. Hoje não temos mais referencial nenhum daquilo que é correto, não temos mais referencial nenhum daquilo que é justo. Por quê? Porque depende do ponto de vista. Ou seja, não há, conforme já mencionamos, a liquidez da sociedade, a liquidez da humanidade. Não é que removeu, mas a remoção dos paradigmas, a remoção dos referenciais fez com que a humanidade se tornasse líquida, ou seja, não há um referencial, não há para eles uma verdade absoluta, não há para eles um referencial do que realmente é pecado e do que não é. Por quê? Porque hoje tudo se tornou relativo. E iniciou lá com o início do humanismo, onde o homem foi responsabilizado, ou onde passou a caber ao homem a determinação do que seria ética e moral, totalmente afastado de Deus e da sua palavra. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destacam-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. Aqui, meus irmãos, é muito, vamos dizer assim, isso que o comentarista menciona é muito fácil de se perceber. Por quê? Porque conforme acabamos de mencionar, se ao homem caberia o estabelecimento do que seria ética e moral, haveria necessidade realmente de desacreditar os livros sagrados, que basicamente a Bíblia Sagrada, no caso ali era o Antigo Testamento, o Novo Testamento, enfim, as Sagradas Escrituras, para que o homem pudesse ter proeminência, para que o homem pudesse ter autoridade para determinar o que era ética e o que era moral,
os livros sagrados precisariam ser desacreditados. E como aqui o comentarista mencionou, eles estavam desconstruindo, ou seja, destruindo a confiança das pessoas nos livros sagrados, ou seja, na Bíblia, na palavra de Deus e também no Deus da palavra. Essa era a estratégia para que o homem pudesse ter a liberdade para fazer o que quisesse no que dizia respeito à ética e também à moral. A Bíblia possui um arcabouço de concepções de liberdade e de igualdade que antecedem muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social e de gênero. Queridos, aqui eu considero essa colocação do comentarista um pouco, vamos dizer assim, ela não é muito precisa no meu ver, porque esse texto que ele usou ali de Gálatas 3:28, Paulo está mencionando que diante de Deus, todos os salvos têm o mesmo valor, não há nenhum melhor do que o outro entre os salvos. Paulo diz mais ou menos assim, não há homem, não há mulher, não há grego, não há judeu, não há servo, não há livre, todos são a mesma, representam a mesma coisa diante de Deus, mas isso em relação aos salvos. Em relação à sociedade, mesmo na época de Paulo, havia ainda a escravidão, havia ainda a diferença de classes. E a Bíblia não versa sobre esse tipo de coisa. O que a Bíblia fala é que perante Deus, não importa se a pessoa era escrava ou era livre, não importa se a pessoa era homem ou mulher, não importa se a pessoa era judeu ou grego. Em Cristo Jesus, todos somos iguais. Mas com isso, a Bíblia não está querendo negar as desigualdades sociais que existiam ali na época. Inclusive, a carta de Paulo a Filemon trata ali justamente de uma situação em que Filemon era um senhor que tinha um escravo. Este escravo, ele deve ter feito alguma coisa, roubado o seu senhor, feito alguma coisa muito ruim, que Filemon mandou este escravo para a cadeia, para a prisão. E Paulo, por coincidência ou por providência divina, estava, não sei se o escravo de Filemon estava primeiro ou Paulo chegou, enfim, eu não sei qual dos dois chegou primeiro ali, mas a Bíblia menciona é que Paulo acabou evangelizando o servo ali de Filemon e essa pessoa aceitou a Cristo. E Paulo depois escreveu uma carta a Filemon recomendando este antigo escravo de Filemon para que Filemon o aceitasse como irmão em Cristo. E isso nos mostra, meus irmãos, que claramente naquela época, pelo menos na época de Paulo, ainda existiam aquelas diferenças sociais entre o senhor, entre o escravo, enfim, existiam ainda essas diferenças. Mas, diante do Deus Todo-Poderoso, todos os salvos têm o mesmo valor. Não importa se é homem, mulher, se é escravo, se é livre, se é judeu ou se é gentil. Não importa. Diante de Deus, todos temos o mesmo valor. Subtópico 3, Iluminismo e Pós-Modernismo. O Iluminismo surgiu na Europa entre os séculos 17 e 18. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam respostas na razão, entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Nada mais, Iluminismo, meus irmãos, nada mais foi do que um desdobramento ali do humanismo, um desdobramento do renascentismo, porque no Iluminismo, como o comentarista mencionou aqui, eles estavam cada vez mais fechando o cerco, né, em torno do quê? Da independência do homem em relação a Deus, de que o homem era o mais importante, de que o homem era o senhor do seu destino, que o homem não devia satisfações a ninguém e que a igreja, portanto, seria alguma coisa dispensável. Eles não precisavam da igreja, eles não precisavam das escrituras sagradas, eles não precisavam de Deus. Eles eram totalmente autossuficientes na sua vida. Outra grande mentira de Satanás. A Bíblia menciona que nós dormimos e acordamos tão somente porque Deus nos sustentou. Se Deus tirar o sustento, se Deus tirar a sua mão da humanidade, nenhum de nós tem condição de viver por si próprio. Deus é quem toma conta, é porque nós
porque Deus estende as mãos sobre nós, porque Deus cuida de nós, é que nós podemos acordar todas as manhãs. Então, queridos irmãos, essa questão do iluminismo é, vamos dizer assim, uma outra fase, um outro estágio que começou ali no Renascimento ou no renascentismo, para justamente afastar cada vez mais as pessoas na crença no Deus Todo-Poderoso e assumir ali uma condição de rebeldia no sentido de não preciso de Deus, não preciso da palavra e não preciso da igreja. Já a pós-modernidade ou modernidade líquida surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos, conforme mencionamos há pouco. Não existe mais valores absolutos, não existe mais uma verdade absoluta, não existe mais um referencial inamovível, né? um referencial que não pode ser tirado do seu lugar. Hoje, tudo é válido por quê? Porque tudo depende do ponto de vista. A humanidade está vivendo em completa confusão. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Não poderia ser diferente. Quando a pessoa valoriza a si próprio mais do que o seu Criador, o que dizer em relação às outras pessoas? Isso, naturalmente, acabaria acontecendo. Neste contexto, os dois grandes imperativos que marcam este movimento foram o hedonismo e o narcisismo. Em busca do bem-estar humano, tudo se torna válido, tais como o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o consumismo desenfreado. Queridos, ainda dentro do antropocentrismo, nós encontramos algo que podemos chamar de hedonismo. O hedonismo é, conforme nós já vimos, onde alguém adota o prazer como sendo o principal alvo de vida. Tudo gira em torno do prazer. E como dentro do antropocentrismo o homem é o ser mais importante, a vida das pessoas envolvidas no hedonismo gira em torno de causar ou buscar prazer para este ser humano que é a pessoa mais importante. Então vejam que ciclo vicioso. O homem é mais importante e o objetivo de vida das pessoas é buscar o prazer a todo custo. Eles, segundo algumas pessoas defendem, o hedonismo ele tirou os olhos do futuro e passou a olhar para o presente. As pessoas que vivem debaixo do hedonismo, elas estão preocupadas em gozar, em ter o prazer hoje. Não importa o que vai acontecer daqui 2 semanas, daqui 2 meses, daqui 2 anos. A pessoa está buscando o prazer para hoje. E já o narcisismo é alguém que tem por si próprio um grande amor. Não um amor correto, mas um amor exagerado. A pessoa ama a si mesmo mais do que todas as outras coisas. E isso contrai frontalmente o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e não amar a si próprio acima de Deus. Conforme já acabamos de mencionar, Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, a ponto de que, se precisarmos morrer para fazer a vontade de Deus, nós precisamos estar dispostos a fazer isso. Já o narcisista não tem essa condição. Por quê? Porque ele se ama, ele tem por si mesmo um amor exagerado, um amor quase idolátrico. E essas pessoas se consideram as mais importantes da humanidade. Inclusive, dentro do narcisismo está a autoexaltação, a exaltação da autoimagem. Aquelas pessoas que, principalmente hoje nas redes sociais, ficam postando fotos com filtros e na sua melhor pose, justamente porque para mostrar e para o seu próprio gozo, para o seu próprio prazer, para que ela mesma se admire e ache, né, que ela é tudo aquilo que ela apresenta nas redes sociais ali com Photoshop ou com filtros. Então, meus irmãos, a humanidade está verdadeiramente adoecida. Chegamos agora ao tópico 3, tipos de auto-idolatria. Subtópico 1, a idolatria da autoimagem. Idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus.
Neste caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria, conforme acabamos de mencionar. A autoimagem é aquilo que nós olhamos, por exemplo, no espelho, aquilo que nós olhamos numa foto, e hoje principalmente aquilo que nós publicamos nas redes sociais. E essa idolatria, conforme nós acabamos de mencionar, nada mais é do que o narcisismo. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. Na realidade, irmãos, quando o narcisista ele está vivendo naquela questão do homem no centro de todas as coisas, e isso tem todos esses desdobramentos que nós estamos vendo. Vidas vazias que estão tendo, vamos dizer assim, como objetivo justamente publicações em redes sociais e busca de likes. Essa situação, meus irmãos, reflete a situação triste da humanidade sem Cristo e, por que não dizer, até de algumas pessoas que se dizem evangélicas. Que possamos despertar enquanto é tempo. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarenta, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus e hedonista, amante dos deleites. Meus irmãos, eu acredito que nem preciso falar nada a respeito disso, vamos dizer assim, dessas questões apontadas pelo comentarista, porque é o que nós mais vemos na sociedade hoje em dia, pessoas com essas características. Isso nada mais é do que justamente a comprovação do que a palavra de Deus vem falando há alguns séculos. Deste modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidência. É justamente o que acabamos de mencionar. O objetivo das redes sociais é justamente alimentar o ego das pessoas. É alimentar o narcisismo da pessoa, é alimentar esta busca por reconhecimento que as pessoas que não conhecem a Cristo têm dentro de si. Meus irmãos, não podemos negar que essa é a realidade que estamos vendo hoje em dia. Contrária à autoidolatria, a Bíblia ensina que a primazia é de Cristo e não do homem, conforme nós já tratamos nessa lição. Subtópico 2, idolatria no coração. O coração se refere às emoções, à vontade e ao centro de toda a personalidade. Ele também é descrito como enganoso e perverso, pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, a avareza, a soberba e a insensatez. Meus irmãos, este coração mencionado, ou como o comentarista menciona, fala aqui, né, é o centro da nossa personalidade, ele é diretamente influenciado pela natureza caída do homem. Todos nós temos um desejo, vamos dizer assim, travamos diariamente uma luta contra os desejos da carne, porque a nossa carne só deseja aquilo que lhe dá prazer. Todo cristão fiel precisa atender à exortação de Paulo que diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Paulo escreveu isso lá em Gálatas 5:16, na Almeida Revista Corrigida, podemos ler esse versículo. Então, todos nós estamos debaixo desta luta, estamos travando batalhas todos os dias contra o desejo da nossa carne. E quando conseguimos andar, quando andamos em espírito, nós vencemos todas essas inclinações para o mal. Porém, quando alguém está entregue ao pecado, essa pessoa vive para satisfazer os desejos pecaminosos da sua carne. E isso se torna até, como o comentarista mencionou, uma certa idolatria, porque o objetivo da pessoa é atender aos desejos pecaminosos do seu coração. O hedonismo, conforme mencionamos, que é ter o prazer a todo custo, acaba virando uma regra de vida para essa pessoa, um objetivo de vida. Não, eu preciso gozar prazer, eu preciso levar vantagem, eu preciso viver bem a vida, e isso se torna uma certa idolatria, porque aquilo enche o coração das pessoas e a pessoa tem toda a sua vida baseada nesta ilusão do prazer. E isso, conforme o comentarista pontuou e eu já mencionei, se torna realmente uma idolatria do coração, a busca incessante pelo prazer.
Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas na verdade servem aos ídolos de seus corações. Meus irmãos, hoje em dia, falar de idolatria é uma coisa, acredito que todos estão vendo. Existe hoje todos os tipos de idolatria. Idolatrar-se a si mesmo, idolatrar a sua beleza, idolatrar a sua voz, idolatrar o seu carro, idolatrar a sua posição social, idolatrar a sua imagem, idolatrar o cantor, idolatrar o jogador, enfim. Hoje, meus irmãos, nós temos aqui, mas nós temos na humanidade uma infinidade de ídolos, uma infinidade de pessoas que são adoradas, de coisas que são adoradas. Tudo isso como estratégia do nosso inimigo para afastar cada vez mais estas pessoas para mais longe do Deus Todo-Poderoso. Mesmo nós cristãos precisamos tomar cuidado com os ídolos do coração. Tudo aquilo que nós, meus irmãos, amamos mais do que a Deus se torna um ídolo do coração. Se você ama a sua vida mais do que a Deus, você está adorando a si mesmo. Se você ama mais o seu carro do que a Deus, da mesma forma, se você ama mais o seu salário, o seu dinheiro do que a Deus, a ponto de você não ter condição de repartir o seu dinheiro, de dar uma esmola, de ajudar alguém, de pagar o seu dízimo, se você não tem condição para isso, você está dizendo, você está afirmando que o dinheiro é mais importante do que a pessoa de Deus. Então, mesmo nós cristãos precisamos vigiar o nosso coração para que nós não incorramos numa situação de idolatria, para que nós não levantemos ídolos do nosso coração. Tudo, nós precisamos abrir mão de tudo para Deus. Tudo nós precisamos depositar aos pés de Cristo, pois esta é a expectativa de Deus para cada um de nós. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Aqui, meus irmãos, é o que acabamos de mencionar. Tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus se torna um ídolo no seu coração e objeto de idolatria. Precisamos fugir disso. Precisamos vigiar o nosso coração todos os dias para que nós não permitamos que nenhum tipo de ídolo seja levantado dentro do nosso coração. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no coração. Aqui, meus irmãos, a questão do processo de santificação. Não podemos perder de vista esta necessidade que todos nós temos. Santificação é uma necessidade urgente para todos nós. Subtópico 3, idolatria sexual. A falha no controle dos impulsos sexuais está associada à sensualidade, imoralidade e libertinagem. Meus irmãos, dentro do hedonismo, que é a busca pelo prazer, não importa de que forma, inclui principalmente os pecados, os prazeres de cunho sexual. Então aqui nós vemos o comentarista mencionando 3 coisas, sensualidade, imoralidade e libertinagem. Todas essas 3 coisas estão ligadas à parte da sexualidade. E quando uma pessoa está vivendo sob o hedonismo, ou seja, o prazer em primeiro lugar, uma das áreas mais afetadas na vida dessa pessoa é justamente esta área sexual. A pessoa vai começar a praticar tudo aquilo que, vamos dizer assim, que deseja o seu coração, não respeitando nenhum tipo de pudor, não tendo nenhum tipo de pudor, nenhum tipo de vergonha, nenhum tipo de modéstia. É justamente o que estamos vendo hoje acontecer, principalmente com a juventude, pessoas que não conhecem a Deus, vivendo uma vida extremamente promíscua, porque tem o hedonismo como sendo o seu modo de vida, sua regra de vida, buscar o prazer em primeiro lugar. Essa pessoa está, vamos dizer assim, idolatrando a questão do prazer. Precisa do prazer, precisa, se torna até meio viciada nessa questão toda. E é o que infelizmente temos visto acontecer com a juventude da humanidade. Não apenas com os jovens, mas isso é uma característica bastante marcante na vida da juventude, que nós estamos vendo aí em todos os lugares.
A concupiscência da carne caracteriza quem é dominado pelo pecado sexual. Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. É o altar da idolatria sexual edificado no coração. Então, a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio de pecados. Aqui, meus irmãos, conforme acabamos de mencionar, o hedonismo faz com que a pessoa se torne viciada na questão da intimidade, da relação íntima. E a pessoa busca isso, por quê? Porque é aquilo que a sua carne está pedindo, é aquilo que o seu coração pecaminoso está pedindo. E a pessoa se torna compulsiva, ou seja, ela faz por compulsão, ela vai, busca. Isso numa situação triste, uma situação terrível que temos visto acontecer aí no meio principalmente no meio da juventude. Isso é um reflexo do hedonismo, é um reflexo do que a cultura está fazendo com a juventude, com essas pessoas que não conhecem a Cristo. Irmãos, a missão da igreja precisa ser levada em consideração. A igreja precisa retomar, a igreja precisa buscar em Deus estratégias para evangelizar os jovens de forma efetiva. A juventude está se perdendo completamente nas drogas, nos vícios, nas orgias sexuais. E a igreja precisa se mobilizar para evangelizar estas pessoas. E, sendo bastante sincero com os irmãos, nós precisamos clamar a Deus por inspiração, por poder de Deus, para que o Senhor nos dê estratégias para que o Evangelho realmente penetre no coração destes jovens e realize uma grande transformação, queridos. Estamos vivendo tempos tenebrosos onde a igreja precisa se mobilizar na evangelização de todas as pessoas, mas principalmente da juventude. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, conforme nós já lemos. Essa versão aqui foi lida na Nova Almeida Atualizada. Queridos, uma lição bastante complexa, bastante extensa, mas estamos chegando aqui à conclusão. A corrupção da raça humana é o desfecho de sua rebelião à verdade divina. A impiedade e a ausência de retidão resultaram em teorias de autossuficiência em que a criatura se ergue acima de seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva seu interesse acima da vontade divina. As consequências são a autoidolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. Não obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Queridos, muito obrigado pela sua presença, pelo seu apoio, pela sua oração. Se Deus permitir, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 5. Graça e paz, que Deus os abençoe.